Fala aí pessoal, tudo bem? Ó, como a gente combinou, eu vou fazer a parte teórica, né, pelo vídeo, e aí a gente tira a aula só para os exercícios, tá bom? Inclusive, vocês perceberam aí na apostila, eu aumentei a quantidade de exercícios de sala, exatamente porque a gente vai começar por eles, tá bom? Então fica a assistir essa aula como sendo pré-requisito para que você acompanhe as soluções dos exercícios aí na nossa aula presencial, tá bom? Presencial à distância ao mesmo tempo, né? Bem, o primeiro sólido que eu vou apresentar para vocês é o cilindro circular reto, certo? O cilindro circular reto, ele é também conhecido como sólido de revolução, tá legal? Bem, você pode imaginar o seguinte, imagina que eu tenha um retângulo, tá? Eu tenho um retângulo aqui, ó. E esse retângulo, ele gire em torno de um dos seus lados. Por exemplo, em torno desse lado que eu vou colocar um eixo, tá? Aqui, ó. Imagina que eu coloque um dos lados desse retângulo em torno desse eixo, tá bom? E esse eixo a gente vai chamar de eixo de rotação, tá legal? Então, imagina aí esse retângulo sendo girado em torno desse eixo, aqui ó, tá? Vamos colocar aqui, eixo de rotação. Por isso que ele é chamado de sólido de revolução, tá bom? Porque ele é obtido através da rotação de uma figura plana. Sim, quando eu falo retângulo, eu não quero falar só a borda, tá? Eu quero também me referir à região angular, à região retangular. Então, ó, toda essa região interna aqui também vai participar da rotação, tá? Então, todo mundo vai participar da rotação aqui. Todos esses pontos, quando você girar em torno desse eixo, imagine uma certa velocidade ao ponto de que você não enxergue mais uma figura plana em vários pontos, mas sim uma figura espacial formada por esse giro. Tá legal? Então, aqui nós teríamos esse retângulo passando exatamente por aqui, ó, por essa parte aqui do quadro, tá? E como a coisa acontece de forma circular, né? Essa aqui é uma foto que eu tirei do retângulo quando ele passou do lado de lá, tá legal? Como a coisa acontece de forma circular, é um giro, né? Então esse movimento circular significa dizer que esse pontinho aqui, ó, esse pontinho ele descreve um movimento circular, assim como todos os outros, certo? E aí, a essa figura, nós chamamos ao conjunto de todos os pontos do espaço que são limitados por essa região, por essa figura, a gente chama de cilindro circular reto. Tá bom? Bem, os seus elementos são o seguinte, a gente tem uma base circular, certo? E esse R que eu vou colocar aqui é o raio da base, tá? E eu tenho uma altura, que eu vou chamar de H. Esses são os únicos dois elementos que nós temos no cilindro. E isso que as questões da prova do Enem e dos outros vestibulares utilizam do cilindro, tá? A sua altura, o raio da sua base, para descobrir tudo que você precisa dele. O que é que precisa a gente conhecer do cilindro? O que é importante? O que é que pede? O que é cobrado da gente? Bem, o que é cobrado? Primeiro, saber calcular áreas, né? Nós temos aqui uma área que é a área da base, certo? Eu vou colocar aqui, ó, a área da base. Para essas figuras todas aqui, que a gente está estudando, principalmente figuras que são formadas a partir da rotação de outras, né? A gente precisa de alguns pré-requisitos de círculos, de circunferência, comprimento de arco, áreas de circunferência e de partes do círculo, coisas desse tipo. Por exemplo, a área da base nada mais é do que a área de um círculo, que vale πr².
Tá? Isso aí é uma coisa que a gente já conhece, né? A área da base, πr ao quadrado. A área lateral, agora eu quero que você imagine apenas o retângulo e não a região retangular, apenas o retângulo. Se você girar só o retângulo, tá? Você vai ter essa lateral sendo produzida, tá bom? Essa lateral sendo produzida, mas sem o preenchimento interno, só a borda, como se fosse um tubo, né? Um tubo de cano, como se fosse um copo, certo? Oco dentro, apenas a região lateral. Sabe quando você pega uma folha que você dobra ela, né? Fazer aquele binóculo e tal? Então, esse é o que a gente chama de lateral de um cilindro. Imagine que esse rolo aqui eu consiga desenrolar, tá? Imagine que esse rolo eu consiga desenrolar. Tirar isso aqui para eu desenrolar isso aí. Isso aí. Olha só. Se eu puxar, imagina que eu estou desenrolando essa lateral, certo? Esticando. Quando eu for apresentar para vocês, eu vou ter uma animaçãozinha aí em que eu vou conseguir mostrar é como se fosse o cilindro se abrindo, tá? Ele fica assim, ó. E a ideia é você notar que sempre a lateral de um cilindro, ao ser desenrolada, ela gera um retângulo, tá bom? Ela gera um retângulo. E tem algumas informações de geometria plana que a gente precisa relembrar, como, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, tá? O contorno de uma circunferência. Enquanto a área de uma circunferência é πr ao quadrado, o comprimento vale 2πr. É como se esse 2 escorregasse aqui, ó, pum, daqui para frente, ficasse 2πr. E esse comprimento vai ser colocado aqui, ó, 2πr. É como se essa base fosse exatamente esse contorno esticado, tá? E aí esse retângulo formado, né, que corresponde à lateral da figura, vai ser exatamente a nossa área lateral. Tá bom? E a área lateral de um cilindro vai ser a área desse retângulo, que é base vezes altura. Lembra? Base vezes altura. 2πrh. A gente diz que é 2πr brincando nas alturas, né? 2πrh. Tá bom? Então, oficialmente, no cilindro circular reto, se você desenrolar a sua lateral, você gera um retângulo cuja base é o contorno. A base do retângulo é o contorno da base do cilindro, ou seja, o comprimento de uma circunferência, 2πr. Tá? Então, essa região corresponde à área lateral. Cícero, se eu quiser a área total de um cilindro, depende. Se ele tiver as duas bases e a lateral, então vai ser 2 vezes a área de cada base mais a área lateral. Tá? Se eu quiser saber a área de um cilindro sem tampa, aí você conta só uma base. Se eu quiser saber a área do cilindro sem as tampas, só a lateral, aí corresponde à lateral. Mas se ele tiver completinho, a gente vai dizer que a área total é 2 vezes a área da base, colocar assim, mais a área lateral. Tá bom? Você pode, eu vou inclusive fazer isso aqui, substituir a expressão da área da base, a expressão da área lateral e encontrar uma expressão para a área total. Mas isso aí é coisas de consequências matemáticas. O importante é isso aqui. Tá bom? Então, por exemplo, a área total, você pode escrever como sendo 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. Tá? Eu posso colocar o 2πr em evidência, beleza? E se eu colocar o 2πr em evidência, ficaria aqui, ó, 2πr que multiplica r mais h. Então essa seria a nossa área total. Digamos que do ponto de vista técnico, prático e algébrico, essa expressão é uma boa a gente conhecer, tá? Uma boa.
ok? E por fim, para a gente encerrar essa apresentação do cilindro, tem a ideia do volume, né? O volume dessa figura. O quanto cabe aqui dentro, tá? Vocês vão notar na apostila, quando eu apresento o volume do cilindro, antes dele, eu apresento o que a gente chama aí de princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri, ele corresponde à comparação entre os volumes de dois sólidos. Esses dois sólidos, eles têm que ter a mesma altura, certo? É a mesma área de secção de corte horizontal, certo? Esse corte horizontal, se você faz na figura, independente da altura com que você o faça, certo? Independente da altura com que você o faça, se a área obtida no corte for a mesma nos dois sólidos, a gente vai ter o mesmo volume. Então, se os sólidos são de mesma altura e o corte representar uma mesma área, os volumes são iguais. Tá? E eu faço a comparação aí entre um prisma e um cilindro, em que o volume é o produto da área da base pela altura. No nosso caso, do cilindro,